nós vamos ao vivo com a repórter Renata Igrejas, que tem mais informações sobre o Réveillon do Rio de Janeiro. Renata Igrejas, meu amor, ainda na rodoviária, agora tem informações atualizadas do Réveillon. O que é que você traz para mim, meu amor? Tem sim, Caio. O prefeito Eduardo Paes deu uma entrevista coletiva hoje por volta de 10 horas da manhã para explicar todos os pontos aí a respeito desse esquema, digamos, especial de segurança para o Réveillon aqui no Rio de Janeiro. Ele quis deixar bem claro nessa entrevista coletiva, Caio, que não haverá nenhum tipo de esquema especial no transporte público. Então, portanto, para quem estiver pensando em assistir a queima de fogos em Copacabana, na Barra da Tijuca, por exemplo, prepara as pernocas, porque vai ter que caminhar, não vai ter horário especial de metrô, nem frota também aumentada, no caso, aí para os ônibus. E aí falou que tudo isso, esse esforço gigantesco, é justamente para evitar aglomeração na Barra da Tijuca e também em Copacabana. Vamos ouvir o que o prefeito disse. Só para reforçar aqui, então, nós estamos fazendo tudo ao contrário do que a gente fazia nos outros anos, né? A gente queria que as pessoas fossem para Copacabana se encontrar e celebrar a passagem do ano. Então a gente fazia reforço de linhas de ônibus, tinha bolsão de estacionamento de ônibus, fechava para as pessoas acessarem, o metrô virava à noite, enfim, aquilo tudo que a gente conhece, né? Nós estamos fazendo agora justamente o contrário, né? Então as linhas de ônibus, para quem não mora em Copacabana e não esteja com acesso a pé, né? De carro não dá para chegar porque não vai ter onde estacionar, né? Se estacionar errado vai ter o carro rebocado, né? Os ônibus não vão estar reforçados, é um ônibus à noite normal, já numa passagem de ano, já enfrenta os problemas que a gente enfrenta no transporte da cidade, imagina nesse dia. E também o metrô fecha 8 horas da noite e só volta a funcionar no dia seguinte às 7 da manhã. Então, repetindo aqui, o nosso esforço é para desestímulo ao deslocamento das pessoas em direção a Copacabana. Então, 10 pontos de queima de fogos, são mais de 15 toneladas de fogos de artifício, 2.238 agentes da Guarda Municipal, cerca de 5.000 garis e 181 caminhões da Conlub em toda a cidade. Vamos ter, aí vai explicar aqui, 28 pontos de bloqueio e 3 de controle de acesso na cidade. E na praia de Copacabana também a gente vai montar uma estrutura de saúde com 139 profissionais. Então a gente sabe que a queima de fogos, o evento pirotécnico, vai acontecer. Eu vou voltar com a Renata Igrejas. Renata, foi eu que mandei mensagem para você não, hein, Renata? Mas, brincadeiras à parte, Renata, o transporte público não vai ter aquele esquema especial como sempre teve nos Réveillões, antes ali dos problemas com a pandemia aqui no Rio de Janeiro, né? No Brasil inteiro, no mundo. Exatamente, Caio. A gente conhece bem a questão do Réveillon em Copacabana, por exemplo. Na Zona Sul, em geral, na Zona Oeste também. A gente sabe que o metrô, nos anos anteriores, funcionavam em horário especial, né? Funcionavam ali até durante a madrugada. Esse ano não vai ter nada disso. Por exemplo, o prefeito Eduardo Paes deixou bem claro que o metrô ele terá funcionamento interrompido, tá? Já no dia 31, às 8 da noite. Ele vai funcionar de 5 da manhã às 8 da noite, na sexta-feira, dia 31, e só volta a funcionar no sábado, às 7 da manhã. Um horário diferenciado em relação aos anos anteriores. Então, também não vai ter frota a mais de ônibus para o pessoal que quiser ir para o calçadão, seja da Barra da Tijuca, na Avenida Lúcio Costa, seja na Avenida Atlântica. Vai precisar andar bastante até Botafogo, Flamengo e tentar um ônibus provavelmente lotado. Então, a intenção é justamente não gerar aglomeração nem nos pontos onde vai ter a queima de fogos e também nem dentro do transporte público, Caio. Agora, o prefeito Eduardo Paes aproveitou também a coletiva para falar sobre a vacina da Pfizer. A gente sabe que uma decisão do laboratório Pfizer, nesse momento, foi de não negociar as doses da vacina para a vacinação das crianças de 5 a 11 anos com a Prefeitura do Rio. Nesse momento, a Pfizer está negociando apenas com o Ministério da Saúde, com o governo federal, e aí já disse que se não avançarem essas negociações, aí sim pode começar a negociar com o governo municipal. Mas, na resposta, o Eduardo Paes não quis polemizar. Eles disseram que estão negociando só com o governo nacional. O governo federal parece até que, inclusive, já tinham avançado nessa questão da vacinação das crianças. E eu acho o mundo ideal, né? Eu desde o início tenho dito isso. Eu acho que o correto é a gente estar dentro do Programa Nacional de Imunização, com as regras do governo federal, do Ministério da Saúde. Enfim, eu não politizo esse debate, acho muito ruim politizar esse debate. Acho que desde o momento em que o Ministério da Saúde
decidiu fazer a compra de vacinas. A gente tem tido uma experiência muito positiva, pode reclamar aqui e acolá de uma outra questão, mas temos tido todo o respaldo aí do governo federal e do Ministério da Saúde. É muito importante o que a própria Pfizer colocou, que a princípio eles vão fazer essas negociações com o Ministério da Saúde. Caso essa negociação não avance, aí de repente a própria prefeitura poderia agir fazendo aí a compra das vacinas. Eu acho muito importante nesse momento a questão da imunização ainda maior, sabe? Porque a gente vê, por mais que os números de pessoas internadas tenham baixado bastante, só que, gente, é preocupante que em outros países a curva está aumentando novamente. Eu acho que a gente tem que se preocupar. Renata Igrejas, obrigado por sua participação aqui no SBT Rio, sempre muito bonita, esposa do Naruhito, cara japonês, bonito pra caramba, advogado, né? Você já mandou um beijo pro maridão, né? Ah, como é que ela fica? O cara é advogado, bonito, ela casou com o japonês, o Naruhito. Manda um beijo pra ele aqui. Vamos fazer um programa de negócio de amor? Manda um beijo pra ele, garota, manda um beijo. Um beijo, amor. Mas ele não tá assistindo porque ele tá na porta da TV me esperando. Ah, meu amor, o amor é lindo, o amor é muito lindo. Música romântica, Fernanda Maia já aqui no estúdio, toda boa. Aqui, tá assim, Fernanda, ali do lado assim, aqui, ó. Parada assim. Aqui, ó, é o japa dela, gente.